de habitação do Espírito. Que não pode ficar vazio. Tem que habitar o Espírito Santo. Tem que habitar o Espírito. Tem que habitar. E quem faz a escolha somos nós. De acordo com o que nós vivemos neste mundo, onde a escolha tem que ser feita. A escolha e a decisão cabe a cada um. Quem é que você está servindo? Quem é que você está servindo? O Deus desse mundo ou o Deus que está na glória? Porque Ele me enviou seu Espírito para habitar naquele que vive os mandamentos, aquele que vive e faz a vontade dEle. Que nosso corpo é um templo. E esse templo tem que ser habitado por um Espírito. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é o Espírito do diabo. Agora você faz a tua escolha. Hoje, ouve a voz do Senhor Jesus. Hoje, ouve a voz do Espírito Santo. Porque você não pode ficar cocheando. Um dia estou com Deus, outro dia estou com os demônios. Ficar um dia, vai na igreja, senta lá, ouvir o padre, o pastor, ou seja, quem for pregando, a cara de santinho. Nós sai da igreja, já sai para lá, vai para o boteco tomar cachaça, vai para o forró, vai para as baladas, vai para a pornografia, vai para a prostituição. Você acha que um Deus santo, um Deus puro, vai aceitar isso? Jamais. Porque Ele é santo. Ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Você tem um corpo. Nós temos um corpo. E o Espírito vai ser habitado nesse corpo. Ou é o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo. Escolha. Se eu fosse você, começar a mais ouvir a palavra de Deus. Ler as Escrituras. Conhecer a verdade. Que a verdade vai te libertar de tanta imundícia, tantos pratos que o diabo oferece. Porque o que o diabo faz é oferecer para as pessoas aquilo que não pode. Festas mundanas, festa que separa as coisas santas, sagradas, que é de Deus. Mas o mundo ainda continua. Esse mundo que eu falo é as pessoas. As pessoas continuam ainda servindo o que o diabo oferece. Aquele que diz que está nele, também deve
andar como ele andou. Por isso você tem que conhecer Jesus Cristo para andar como ele andou, para fazer as coisas que ele fazia. Porque Jesus Cristo, ele foi cheio do Espírito. E assim nós temos que estar cheios do Espírito Santo, para poder anunciar as maravilhas de Deus. Porque não adianta eu ir para dentro de 4 paredes, rodopiar, pular, gritar, só para dizer que se mostrar. Mas sai fora dali para praticar coisas do mundão. Porque Deus, ninguém engana Deus. Se você acha que você está enganando Deus, você está enganado. Deus vê tudo. Ninguém esconde nada de Deus. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a única opção que você tem, para que você possa alcançar a salvação e um dia estar eternamente com o Pai. Fora disso, está fora do reino. Fora da verdade, está separado de Deus. Ele diz ainda, na sua palavra, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Ele falou para os seus discípulos, e falando para aqueles que hoje observam essa palavra. Aqui no versículo 13 ele diz, pais, na época, dizendo para os pais, escreve porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevam vós, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E ele diz ainda, na sua palavra, 1 João 2,15 diz assim, esta palavra para você, está escrito nas Escrituras, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ouça bem, não ameis o mundo. Este mundo, na verdade, está trazendo a angústia. Este mundo, creio eu que Deus já não aguenta mais. Quem é de Deus não ama esse mundo. Quem é de Deus não ama as coisas desse mundo. Porque tem nesse mundo tudo que não presta. Deus criou o homem foi para amar o seu próximo.
É por isso que eu estou pregando essa manhã aqui para você. É porque eu amo a tua alma. Estou pregando para você. É porque se Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho, foi isso que Ele nos ensinou. Ame as pessoas. Falem para elas. Avisa elas que eu estou voltando, para elas se prepararem. Abandona as coisas desse mundo. Abandona as imundícias desse mundo. Tudo que não presta. Os desejos da carne. Os desejos da carne. Tudo aquilo que tua carne se agrada, mundana, o diabo oferece. Tudo isso é o que separa o homem de Deus. Foi para isso que ele veio. Porque Ele ama as pessoas e não quer que elas se percam. Deus nunca quis lançar ninguém nas trevas, mas as pessoas que escolhem. As pessoas que acabam escolhendo o seu destino. As pessoas que acabam escolhendo para onde elas querem ir. Porque a palavra de Deus fala em Tiago 5, versículo 1, que diz assim: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Não é a riqueza, o dinheiro que você trabalha com o suor do seu trabalho. Não é o dinheiro que você tem lutado para conseguir, para você ter uma vida mais confortável. Mas é de que forma esse dinheiro que você tem, que você usa ele. Deus não condena a pessoa ter dinheiro, mas a forma que ele usa. Ele diz: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. Porque as pessoas muitas das vezes usam seu dinheiro não para ajudar o necessitado, não para matar a fome do faminto, não para ajudar as pessoas, o seu próximo. Porque Jesus, ele disse para que nós amássemos o nosso próximo. Mas de que forma que as pessoas usam o dinheiro dela? Por isso que ele fala: as suas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes comidas pela traça, da traça. Porque quem usa o seu dinheiro para certas finalidades está sendo amaldiçoado. E ele disse assim: o vosso ouro e a vossa prata se enfraquecem, se enferrujarão, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá
e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. O vosso ouro e vossa prata, o que quer dizer? Tudo enferruja, tudo será comido, tudo será destruído. Por isso que Deus, Ele vê humilde. Deus nunca precisou de riqueza desse mundo. Ele ajudava os pobres. Ele tinha compaixão. Ele tinha amor. Mas hoje vivemos uma sociedade que ama mais o dinheiro do que o seu próximo. Os avarentos, amantes do dinheiro. Mas quando é para ajudar alguém, não querem. Não querem ajudar ninguém. Faz questão, muitas das vezes, gastar seu dinheiro em tudo que não presta. Na prostituição, nas bebedeiras, nas festas. Mas quando é para ajudar as pessoas, alguém necessitado, não ajuda. Por isso que ele diz que o ouro que você tem, a prata valiosa, o dinheiro, não vale nada diante de Deus, se você não tiver amor pelo próximo. E as obras que você faz nessa terra, um dia vai ser cobrado. Deus vai cobrar tudo. Toda a obra que você está fazendo. Todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. E ali, a sentença vai ser dada. O que você fez, o que era para você fazer e não fez. Deixe o Espírito Santo habitar dentro de você e transformar a tua vida. Só através do Espírito Santo para as pessoas terem mudança. Mas se você ainda continua rejeitando, você não tem o Espírito Santo de Deus. A verdade é essa. A verdade que é a palavra. O povo quer viver como aquele povo na época, da mesma forma, do mesmo jeito. Desprezaram Jesus Cristo para adorar outros deuses. E hoje continua a mesma coisa, com as mesmas práticas, as mesmas atitudes. Não querem saber da verdade. Comichões nos ouvidos. Estão distraídos com tudo desse mundo. Distrai com tudo. Mas a palavra por quê? Prefere aquele que mente para você. Prefere aquele que vive mentindo. É o que tem hoje. Os enganadores e os mentirosos. Aqueles que vivem mentindo. E uma geração que gosta de mentira. Uma geração que prefere as mentiras porque satisfaz o seu ego. As mentiras porque as mentiras dá liberdade de fazer o que quer. Mas não é assim. O teu querer não é o querer de Deus. O teu querer não é a vontade de Deus. Ou você se converte a Deus,
enquanto ainda você vive, existem dois caminhos: o céu e o inferno. E a escolha ainda é quando você está respirando. Ainda que você está respirando, depois que você morrer, você não tem mais escolha para fazer. É enquanto você vive que você vai escolher para onde você vai. Porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito por Jesus. Jesus já morreu, mas Ele cumpriu a verdade. Ele cumpriu o sacrifício que cabia a condenação para mim e para você. Mas Jesus Cristo, Ele pagou um preço muito caro através do seu sangue. Ele fez a parte dele. Agora cabe a minha e a sua escolher que caminho que nós devemos andar. Ou fazer a vontade de Deus, ou fazer a vontade do inimigo. Larga de fazer, para de fazer a vontade do inimigo. Sirva Jesus Cristo. Leia as Escrituras. Viva a palavra de Deus enquanto é tempo. Porque depois que você morrer, não tem mais jeito. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus 9, 27, que está ordenado o homem a viver somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois que o homem morrer, a mulher morrer, todos vão ficar diante de Deus. Ali a sentença vai ser dada. O que você fez? As obras que você fez? A escolha que você fez? Você abandonou as coisas que era para abandonar? Você deixou de fazer porque é arrependimento. Por isso que ele diz: arrependei-vos. Arrependei-vos. Está no Evangelho de Mateus 3,32. Mateus 3,2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus nos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 25:13. Em Mateus 24:43 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Porque o ladrão, ele vem roubar a casa enquanto o dono da casa está despercebido, está envolvido com as coisas do mundo. Ele planeja o roubo. Assim vai ser o inimigo, o ladrão das nossas almas. Por isso que ele fala para vigiar as tentações desse mundo, para que nós possamos vigiar as tentações, para qualquer carne se inclina, que é as vontades do inimigo. E ele diz que ele vai voltar. E essa promessa vai se cumprir um dia. Essa promessa vai se cumprir. E está próximo. E ele fala: se não sabe se é de dia ou se é de noite,
Mas que ele vai voltar, ele vai. Por isso você ficar atento, vigilante. Ou você começa mais ter atitude na tua vida, arrepender dos seus pecados e viver uma vida para Cristo. Por isso, estai vós apercebidos. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Por isso que você não pode ficar fazendo da sua vida as imundícias desse mundo. Porque ele vai vir. Não sabe se é de dia, se é de noite. A qualquer hora. Por isso que nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Nós temos que estar prontos para quando ele vir, nós estamos preparados para subir com ele para a glória, para viver eternamente. Que todos vão ressuscitar. Um dia, todos vão ressuscitar. Aonde que a alma e o corpo vão se unir. E todos vão ficar diante do trono de Deus, aonde a sentença vai ser dada. As ovelhas, aqueles que obedecem, que ouvem, que lêem e praticam, esses são separados. A palavra fala que vão ficar à direita. Mas os bodes, os rebeldes, que não ouvem, que não quer saber, que despreza, que xinga a palavra de Deus, a Bíblia chama de bode, rebelde, que vão ficar à sua esquerda. E as ovelhas, a palavra fala que vai ficar eternamente com ele. Mas os bodes, os desobedientes, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aonde ali, onde o bicho não morre. A tortura da eternidade. Escolha enquanto você vive, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Está próxima a salvação daqueles que creem na palavra em Jesus Cristo. Tem que ter fé. Que a palavra de Deus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Faça a tua escolha. Não leva as coisas de Deus na brincadeira. Não leva as coisas de Deus no desprezo. Porque aquele que despreza a palavra está desprezando a Deus. Aquele que despreza a palavra está rejeitando a palavra, está rejeitando o Espírito Santo e está rejeitando o próprio Deus. Aí você faz a sua escolha. Aí é com você. Ele decide por todo mundo e pregar o Evangelho. E ai de mim se eu não falar o que o Espírito Santo manda eu falar. Ai de mim. Eu estou falando a verdade que está nas Escrituras. Está no Evangelho, na palavra de Deus.
Faça a sua escolha. Escolha o melhor. Escolha a salvação. Escolha Jesus Cristo, que é o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Escolha Jesus, esse que eu vos anunciei nesta manhã, nesta cidade. E para você que está ouvindo, para você que ouviu essa mensagem, para você que deu atenção nessa mensagem, aonde você estiver, aonde alcançou o som dessa mensagem, aonde você estiver, que a palavra possa entrar no teu coração, que essa palavra que foi pregada aqui para você faça mudança, porque a palavra ela transforma, a palavra muda, mas se você deixar, por isso que a fé, Jesus Cristo disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como. O Evangelho, no livro de Romanos 11, 10, 17, diz assim: pensar que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra, pela palavra de Deus. Então você tem que ouvir. Você tem que ouvir a palavra, a verdade, sem enrolação, mas pura, sem distorção. Porque se eu estivesse aqui pregando para o que você quer ouvir, eu estava fora do plano. Se eu estivesse aqui pregando o que você agrada os seus ouvidos, eu estou fazendo coisas que não desagradam o Espírito Santo. Eu estou pecando. Mas aqui eu estou pregando a verdade. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Em Romanos 10, 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, por isso, que a palavra tem que ser pregada. Por isso que a palavra tem que ser pregada, para que você possa ouvir. Você não está vendo Deus em pessoa, mas o Espírito Santo dele está nesse lugar. Porque onde a palavra dele está sendo pregada, o Espírito Santo está aqui. Ele habita em mim, porque eu estou fazendo a vontade dele. Não estou aqui para fazer vontade de homem. Não estou aqui para fazer vontade de ser humano. Eu não estou aqui para obedecer ser humano, homens desse mundo. Eu estou aqui para obedecer ao meu Pai, que me enviou nesse lugar para falar dele. E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso ele me trouxe aqui para pregar e falar para você que sem ele nada podeis fazer. Não somos nada sem Jesus. Não podemos fazer nada sem ele. Somente nele. O mundo acha que faz as coisas
mas está fazendo para a sua própria carne, satisfazer a sua carne. Por isso que o mundo está desse jeito. E como pregarão se não forem enviados? Por isso que ele escolhe os seus filhos, os seus discípulos, os seus missionários, para anunciar a palavra, para que todos possam ouvir. E naquele dia, você não vai ter desculpa que ninguém te falou. Naquele dia, você não vai ter ficar diante de Deus e falar que ninguém te falou. Porque Ele vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. É uma palavra muito dura que Ele vai falar. Naquele dia, o grande dia do Senhor, estava ali o meu servo, anunciando o Evangelho, mas você não deu ouvido. Aparta de mim que eu não te conheço. É uma palavra dura, mas muitos vão ouvir. Ele diz: vai pelo mundo inteiro e prega a palavra. Ouçam, você que tem ouvido, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. A palavra fala que virão guerra, fome, peste, doença. Esses são sinais dos finais dos tempos. Está aí. Os finais dos tempos está aí. Para todos verem. Acorda tu que dorme, que a luz veio ao mundo. Jesus Cristo. Desprezaram. E hoje continua desprezando. Mas aquele que despreza Ele vai ser desprezado. E a palavra fala: aquele que envergonha dele, naquele dia vai ser envergonhado. Naquele dia vai ser envergonhado. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que lê. Mas bem-aventurado aquele que pratica. Arrependa e volte para Jesus. Viva uma vida santa que agrada a Deus, não ao mundo. Se converta, porque Jesus Cristo está voltando. E que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida se você deixar. Se você deixar. Mas se você não deixar, vai passar batido. Porque o Espírito Santo só trabalha no coração daquele que deixa, que tem vontade. Mas aquele que não quer, desprezou. Tem vergonha do Evangelho, tem vergonha de Jesus Cristo. É que o mundo faz vergonha de Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é tempo. É tempo de arrependimento. É tempo de se consertar. Que a volta de Jesus está mais próxima.